Olá a todos do canal do Outro Lado, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje é mais um vídeo especial, onde eu vou deixar aí na sequência a gravação da pregação que foi feita na Assembleia de Deus do Ministério da Colheita aqui em Cássia. E a mensagem é: volte a sonhar. Eu espero que essa mensagem possa falar muito no seu íntimo e que Deus possa se manifestar, quer seja onde você esteja assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso canal e também compartilhar com mais pessoas que possam receber essa mensagem da parte de Deus. Se inscreva no canal, ative os sininhos para ficar por dentro de todos os novos vídeos que a gente postar aqui. Deus abençoe. Convidar você que tem o seu exemplar sagrado a abrir comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 126, é o texto que o Senhor coloca em meu coração para estar ministrando diante dos irmãos. Salmo de número 126, quantos irmãos estão encontrando? Trago aqui a saudação do meu pastor Edmar, aonde sempre tem nos abençoado, nos permitindo levar a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar o meu pastor e que os irmãos sintam-se abraçados por toda a nossa igreja em nome do Senhor Jesus. Salmo 126. A minha tradução talvez esteja um pouco diferente, mas o sentido do texto vai ser compreendido pelos irmãos. Salmo 126, o primeiro verso adiante, o texto da palavra do Senhor nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem tem sonhos. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vou repetir o primeiro verso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem tem sonhos. Amém, queridos? Não precisa abrir sua Bíblia, mas no Salmo 20, o verso 8 nos diz: uns encurvam-se e caem, nós, porém, nos erguemos e nos mantemos de pé. Você crê nisso, irmãos? Sem querer incomodar vocês, se você puder olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ele assim: irmão, escutei acho que só uns 5 falar, irmão, fique de pé, porque o Senhor manda dizer: volte a sonhar. E só você que acredita nisso já dá um glória a Deus e pode tornar aos seus assentos glorificando ao Senhor Jesus. Foi-me dito sobre o tema avivamento e vou seguir nesta linha, porém vamos caminhar um pouco pelo texto sagrado, particularmente dizendo aos irmãos, depois de muito estudo teológico, depois de muita caminhada na Bíblia, eu digo que no Antigo Testamento, ao se tratar do contexto deste salmo, quando eu falo sobre o retorno do povo hebreu, o povo israelita à sua terra, depois de grande parte do tempo em cativeiro pelos caldeus, a Babilônia, esse ponto da Bíblia sempre vai chamar a minha atenção. Se nós formos pegar de todos os textos que narram este fato, nós ficaremos aqui até amanhã, quem sabe, falando versículo a versículo acerca disso. Mas, em resumo, para darmos início a essa mensagem, eu gosto de sempre introduzi-la falando em uma das conversas que Deus teve com seu servo Moisés. E uma feita depois de muita história já Moisés ter feito diante de Deus. Quem sabe uma conversa onde Deus perguntava como o povo estava. E Moisés já cansado, já de idade, olhando para o céu dizendo: Senhor, o Senhor bem sabe, bem conhece o teu povo, que este povo é bastante complicado de se dar. Não é à toa que o Senhor muitas vezes olhava daí de cima e quem sabe pensava: será que valia a pena? E um desses fatos, até eu mesmo disse ao Senhor: Deus, não acabe com este povo, pois afinal o Senhor o retirou da terra do Egito. E quem sabe Moisés ainda lembrava de Deus: lembra, Senhor, quando o Senhor me disse: segue então com este povo, e eu ainda lembrei: Senhor, eu não vou sem a tua presença, aonde o Senhor me manda ir, que o Senhor venha comigo também. No meio dessa conversa, em Deuteronômio capítulo 17, o verso ao 14, Deus então vai abrir os olhos de Moisés, dizendo para ele uma cerca de mandamentos, aonde chegaria um tempo que o povo pediria para si um rei semelhante às terras circunvizinhas.
Ali Deus então fala com Moisés e lhe deixa certos mandamentos que os reis viriam a seguir lá na frente. O tempo passa, os juízes são levantados e o tempo dos juízes chega ao fim, sendo o último deles o profeta, sacerdote e também juiz Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo de número 8, o que Deus já havia alertado Moisés, então chega à tona. O povo está olhando para Samuel e dizendo: Samuel, nós não vamos aceitar uma liderança vinda dos seus filhos, mas nós queremos um rei que possa seguir à frente do povo em guerra, um rei que pode seguir à frente deste povo nos momentos de conflito. E assim foi, nós sabemos que Deus então levanta o primeiro rei, que foi o rei Saul. Na sequência Deus levanta Davi, na sequência de Davi Salomão, de Salomão Roboão, e ali acontece o cisma dentro da terra de Israel. 10 tribos seguem ao norte, 2 ao sul. Ao norte seguem ao comando de Jeroboão, ao sul segue ao comando de Roboão. Dali por diante Israel começa a passar por altos e baixos dentro da sua história da monarquia. E é justamente neste ponto que nós começamos. Já era profetizado pelos profetas que chegaria um tempo que, devido ao pecado que o povo não corrigia, devido a um pecado que diversas vezes Deus dava um aperto ao povo, e mesmo assim, depois de trazer o livramento, o povo o fermento, ele não dá sabor à massa. O fermento, ele não dá cor à massa. O fermento não é um ingrediente de sabor, mas sem o fermento a receita não cresce. Tem muita gente que acha que o culto é para ele. Tem muito pregador que acha que a mensagem é dele. Mas eu vim pregar para você que o avivamento, para ele ser completo, ele não precisa só do pregador, ele não precisa só do levita, ele não precisa só dos membros, mas ele é completo com a palavra, que sem ela não cresce. Nós vivemos em um tempo que o homem quer se mostrar mais querido. A minha Bíblia ensina que é importante que eu diminua e que ele cresça. Quanto mais palavra, mais unção. Quanto mais palavra, mais a presença de Deus. Aleluia. Quer ver as coisas darem certo? Coloca a palavra. Eu disse para minha esposa em casa esses dias, eu disse: olha, nós precisamos voltar a colocar a palavra no púlpito. Nós devemos parar de colocar os nossos nos eventos, e mais a palavra no próprio culto em si. O povo começa a construção do templo, e quando a construção está indo de vento em popa, os inimigos de Samaria se levantam contra aquele povo, e agora eles dizem: olha, não vai ter construção de nada, é para vocês pararem. E uma coisa que eu vejo que Deus ensina: quando eles viram as costas e abandonam a construção, Deus vai lá no profeta, levanta ele e diz: olha, Geu, vai lá e profetiza e diz para eles que a construção que eles estão construindo não é deles, é minha. Sabe por que muita gente para na caminhada, irmão? Porque quando tem uma afronta dentro da igreja, pastor, isso daqui o senhor, como pastor de muitos anos, sabe melhor que eu e qualquer um aqui. Mas muita gente, quando tem a primeira vez uma afronta dentro da igreja, e a afronta que eu falo nem sempre é afronta, porque hoje você não dá a paz do Senhor para alguém, ele já acha que você está de mal. Mas o grande problema é que as pessoas, às vezes, ficam na igreja até conquistar alguma coisa, conquistam e vai embora. E isso chama a atenção do povo. Nossa, fulano estava aqui, ganhou a bênção e foi embora. Mas isso não chama a atenção de Deus, porque isso é comum. Agora, quer abalar o céu, é alguém que perdeu tudo, mas mesmo assim está aqui dentro. Vou dizer de novo: o que chama a atenção do céu não é aqueles que ganham e vão embora, é aqueles que perdem, mas permanecem aqui, aleluia. E eu sei que eu estou pregando para uma geração que num culto de sexta-feira muita gente pode não ter coragem de vir na igreja, eu sei o que é isso, mas quem vem aqui sabe que às vezes o desânimo está nas costas. Eu sei que o cansaço às vezes está batendo a porta do coração, mas se eu não vir aqui eu fico pior. Eu sei que eu prego para uma geração hoje que depende da presença de Deus para edificar qualquer coisa na vida, aleluia. E o profeta chega e diz: olha, por que vocês estão parando? Os mais velhos olham para ele, quem sabe diz: olha, nós vimos ou sabemos mais que esses jovens sobre o templo de Salomão que foi derribado.
E na história está escrita que o templo tinha muito mais ouro que esse. O templo era muito maior que esse. Aí o profeta olha para eles e diz: não se preocupem, se por fora ele era maior, eu digo para vocês, que dentro do templo, a glória dessa segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. Sabe o que Deus falou comigo esses dias na minha oração? Que assim como foi nessa história, será com a igreja atual. A igreja atual, muita gente quer se mostrar demais. Uma igreja que muitas vezes mostra o exterior, mas a ação de Deus vai vir no interior. Deus vai começar a levantar uma geração que não precisa de holofote. Deus vai levantar uma geração que não precisa de curtida no Facebook. Deus vai levantar uma geração de pregadores que não precisam de gideões para pregar. Deus vai levantar uma geração de levitas que não precisa de CD gravado. Mas quando abrir a boca, a glória se manifesta. Quando abrir a boca, a cura acontece. Quando abrir a boca, o agir de Deus virá sobre a igreja. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui. O Senhor Jesus está dizendo para alguém: ainda que vale é o fermento, não é aquilo que dá sabor, não é aquilo que dá cor, mas é o que ainda faz a minha obra crescer. Não depende de glória humana, não depende de status humano, mas depende de dependência ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus está na casa, aleluia. O Senhor Jesus está na casa. Joséfo escreve sobre essa história de uma forma tão linda, que ele diz que enquanto os mais velhos choravam pelo templo antigo, os mais novos glorificavam a Deus pelo novo templo que era levantado. De forma que o choro e o riso se misturavam no ar. Eu acho isso tão lindo, irmãos, porque me faz refletir dentro de tantas coisas. Quantos de nós nos esquecemos às vezes desses princípios? Muitos de nós não queremos mais chorar diante de Deus por vergonha. E se existe algo que o choro possui, é uma intimidade profunda com Deus. Eu vou explicar usando a Bíblia. No livro do Êxodo, quando Moisés nasce, e agora, por uma perseguição de Faraó, ele é escondido em uma pequena arquinha, digamos assim, e um cesto, cheio, revestido de betume. Quando a filha de Faraó chega à beira do rio, e ali ele é encontrado, o texto diz que ao abrir, ela escuta o choro do menino. E quando o menino chora, a Bíblia diz que então ela abre a boca e diz: certamente esse menino faz parte dos hebreus. Sabe o que eu entendo aqui? Quero dizer para você: não tenha vergonha de chorar, porque o choro traz à tona a tua identidade. Vou dizer de novo: o choro traz à tona a tua identidade. Nem todo mundo tem força para orar na hora do sofrimento. Nem todo mundo tem energia para orar na hora que o problema está batendo a porta. Mas não tenha vergonha de chorar. Enquanto tu chora, Deus está olhando e dizendo: esse eu conheço. Enquanto tu derrama lágrima, Deus está olhando e dizendo: eu conheço. Deus sabe a tua identidade através do teu choro. E através desse teu choro, Deus vai levantar grandes coisas na sua vida. Aleluia. O povo volta à construção. O povo agora está com um martelo na mão, está martelando, está construindo. Quando a afronta chega por cartas, que o povo havia mandado até o próprio rei Artaxerxes, ludibriando e mentindo a respeito daquele povo, a afronta chega e diz: quem vocês pensam que são? Quem vocês acham que são para levantar o templo? Quem é o dono dessa obra? E alguns que estavam à frente ergueram a voz e disseram: quem está à frente dessa obra é o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes dentro da minha própria casa eu fui afrontado por pregar a palavra. Muitos olhavam para mim, na época eu trabalhava na fábrica, e muitos diziam: mas Rivaldo,
Tu trabalha de segunda a sexta, dá sábado, tu está indo para Franca, Carmo, Rio Claro, tu está rodando aí pregando. Tu não cansa não, tu não está já cansado de tudo isso? Abandona essa causa. E eu dizia, a causa não é minha, a causa é do Senhor dos Exércitos. A casa que eu edifico não é minha, é a casa do Senhor dos Exércitos. Abrace o avivamento com as duas mãos, irmãos, porque o que você edifica, talvez hoje você não vê retorno, mas é como acontece com o povo. Jesus ensinava, até quando chega a notícia da morte de João Batista, Jesus vai para um lugar deserto. Quando ele chega lá, o povo já estava o esperando. A grande pergunta é, gente, mas se o povo estava doente, o povo estava enfermo, por que eles enfrentaram um caminho a pé para encontrar Jesus? Nós só continuamos seguindo, porque sabemos que no final dessa história, Jesus vai estar lá nos esperando. Nós sabemos que no final dessa jornada, o dono da obra estará ao nosso favor, aleluia. Ele vai estar. Ele vai estar, irmão. Meu pastor Edmar, ele pode dizer isso para vocês. Nós passamos por uma tribulação grande a respeito da nossa igreja, não preciso expor nada aqui. Mas eu me lembro que quando ele chegou um dia para mim e disse, filho, o que é que a gente vai fazer? Eu disse assim, pastor, Deus não vai mostrar o que a gente faz, mas eu sei de uma coisa, alguma coisa Ele já está fazendo. Deus nos ajudou a dar a volta por cima. E quando eu olho para tudo isso, o povo edificando a obra, a Bíblia diz que então o templo ficou pronto. Pastor, se o senhor e eu temos a mesma visão, a gente sabe que quando o templo é reinaugurado, o templo está bonito, a gente quer trazer pregador bom. E eu imagino o povo olhando e dizendo, olha, o templo está pronto, quem que a gente traz para pregar? E alguém levanta e diz assim, rapaz, eu conheço um rapaz que é bom, ele tem um terno igual do pastor Elias, bonito, traz ele. Mas qual que é o nome desse pregador? O nome dele é Esdras. Traz ele porque ele conhece tão bem a palma da mão como ele conhece a lei do Senhor. Pode trazer para pregar. Quando ele chega então, o povo começa a preparar o culto. E aí Esdras está ali diante de um púlpito de madeira para pregar a palavra. Só que o que me chama a atenção nessa história, e você pode ver no livro do Esdras, que agora o povo olha para ele e diz assim, ô Esdras, eu sei que o templo é bonito, só que tu vai pregar lá fora. E a minha questão que eu faço com Deus é essa, Senhor, mas por que Esdras ia pregar lá fora e não dentro do templo? E aí o texto nos diz que o povo vai e Esdras fica em uma praça do lado de fora do templo para pregar em um púlpito de madeira. A pergunta é, por que o povo falou para Esdras pregar lá fora e não aqui dentro? Porque o princípio de qualquer pregador é entender que antes de pregar aqui, eu tenho que aprender a pregar lá fora. Já reparou que nas redes sociais mais se divulga cultos de dentro do que pregações de fora? E nós precisamos entender que o foco da igreja primeiro é resgatar quem está lá, aleluia. Esdras, antes de pregar aqui, Esdras, prega lá fora. Pastor, e o púlpito de madeira, o que é? O púlpito de madeira, ele era especial, ele era revestido de unguento, e o próprio óleo próprio para aquela ocasião. Sabe por quê? Nós conhecemos o caruncho é um bicho que corrói a madeira, só que o que chama atenção, pastor Elias, esses dias eu fui fechar a porta do meu quarto, eu vi o caruncho, eu disse, gente, mas eu olho essa porta inteira, eu não vejo aonde está carunchando. Olhei na prateleira dos meus livros, tinha caruncho, eu falei, gente, mas eu não vejo aonde o caruncho está corroendo. Aí eu acendi a luz, procurei, fui com a lanterna até que eu achei o buraquinho. Sabe por que que era do lado de fora? Porque do lado de fora tem luz, e o caruncho só corrói aonde a luz não pega. Sabe o que Deus manda eu dizer para você? Aquilo que Deus coloca na tua mão, essa ferramenta que vai ser a chave do avivamento, só vai funcionar debaixo da luz e da graça do Senhor Jesus Cristo. Pregador não funciona fora da luz, levita não funciona fora da luz. Para levita, pregador, servo de Deus, adorador, funcionar é só debaixo da luz do Espírito Santo. Tem luz do céu brilhando sobre a tua cabeça. Deus me trouxe aqui para dizer que esse avivamento vai vir com um peso de glória. A cidade de Cássia será impactada, porque tentaram colocar um altar de Baal nessa cidade, mas os crentes já fundamentaram que o nome de Jesus é glorificado nos quatro cantos dessa cidade, aleluia.
Enquanto houver luz, o caruncho não vai corroer, aleluia. E eu chamo você a este clamor, aleluia. Vamos nos unificar para fazer a luz do Espírito Santo brilhar novamente. Deus já levou muitos dos seus vasos, todos aqui já passaram por perdas, mas o Salmo ainda diz, Salmo 126, o verso que eu li, e então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Eu vou encerrar aqui. Salmo 137 fala da perca, 126 fala da conquista. A ordem está inversa, mas é porque o livro dos Salmos em si não traz uma ordem cronológica da história de forma perfeita. Mas no 137 eles perderam a harpa. No 126 eles ganham um riso. Deus quer ensinar a nossa geração que vive de muita aparência. Deus quer ensinar a nossa geração que vive de muito status, que muitas vezes Ele vai permitir você perder a harpa para voltar a encontrar o sorriso nos lábios. Deus muitas vezes vai nos permitir perder o que está fora para resgatar o que está dentro. É só para quem entender, viu? Vou dizer de uma forma melhor. Quando Deus fala de Jó, a respeito de Jó ao diabo, é de estoque em tudo que ele tem por fora. Sabe por quê? Era como se Deus estivesse dizendo, toca no que ele tem por fora e você vai entender o que ele tem por dentro. A geração do avivamento não é uma geração de exterior, é uma geração de interior. Vai ser como Davi olhando para cima e dizendo, Senhor, constrói em mim um coração puro e um espírito reto, porque Senhor, a minha ferida é interna, e o melhor médico e o único médico que consegue tratar de dentro para fora é o Senhor. A igreja de Cristo é uma igreja que cresce de dentro para fora, aleluia. Com a permissão do pastor, eu quero convidar você a ficar de pé neste momento, aleluia.